Opa, opa, moçada, tudo bem? Vamos começar aqui com mais uma live sobre programação e análise de dados. Então, esta aqui é mais uma live sobre programação e análise de dados, beleza? Agora é o seguinte, pessoal, aviso, toda terça-feira temos lives sobre programação e análise de dados. E esta é a live de número 3. Então nós já estamos na terceira live. Se você ainda não assistiu a live de número 1 e a live de número 2, eu recomendo que você assista as lives. Agora você me pergunta, mas onde é que eu assisto essa live? Está aí no meu canal do YouTube, todas as lives, tá? Então eu recomendo que você assista todas as lives, porque é uma coisa sequenciada, então tem uma sequência. Então, quando a gente está agora, nesse momento, na live 3, vamos sempre lembrar de alguns conteúdos com relação à live 1 e com relação à live 2. Então, para você ter uma sequência de aprendizagem de programação, eu recomendo que você assista às lives anteriores, tá? Mas não exatamente agora. Primeiro tu assiste essa daqui, depois tu vai lá, volta e assiste as lives anteriores e deixa marcado aí para assistir as próximas lives. Mas como é que eu faço para ser lembrado das lives? Só é você ficar atento aos e-mails e também fazer o seguinte, este método que eu vou falar agora, eu acho mais interessante. Qual é? Você vai e clica no sininho do canal do YouTube, que você vai ser notificado quando aparecer um novo vídeo e também quando eu estiver ao vivo em algumas lives, tá? Então você faz o seguinte, nesse momento agora, não perde tempo, agora, tu vai aí no canal e clica no sininho. Clica no sininho porque você vai receber todo o conteúdo. Então, se você quer aprender programação, quer ser um ninja da programação, quer produzir resultados de qualidade usando programação, e quem sabe arrumar um emprego e poder trabalhar ou montar uma empresa, o que você quiser, utilizando programação, é só assistir as lives do Marcel, porque toda semana eu vou dar conteúdo foda sobre programação. Toda semana vai ter aula de programação do zero ao nível de expert. Então, se você está no nível básico, você assiste todas as lives e você vai chegar no nível de expert. E se você já sabe um pouco de programação e quer sim dar um passo a mais e se tornar um expert, só é assistir todas as lives. Simples assim, muito simples. Tá muito de boa, pessoal. Só assistir as lives e aí você tá aí com um conhecimento na palma da sua mão. Beleza, pessoal? Então, depois desse grande aviso aí e dessas recomendações, vamos para a terceira live, tá? E esta live de hoje vai tratar de dados de entrada e o seu primeiro programa na linguagem R. Então, deixa eu só baixar aqui esta minha imagem e colocar ela no canto para que a gente possa trabalhar com mais interatividade, tá? Só um momentinho que eu vou colocar aqui no cantinho. Beleza, então tudo bem. Aqui, pessoal, como vocês veem, eu já deixei escrito aqui no editor de texto que esta é a terceira live e esta live vai tratar de análise de dados, aliás, vai tratar de dados de entrada e de programas na linguagem R. Então hoje você já vai fazer o seu primeiro programa na linguagem de programação R. Tudo bem, pessoal? Então vejam só, por que eu falo que é interessante assistir as outras lives? Porque nas outras lives tem os conceitos básicos para quem quer aprender a programar. Para quem quer aprender a programar em R ou até mesmo em outra linguagem de programação, porque a base da programação ela serve para qualquer linguagem de programação. Por isso que a base é o poder. É através da base que você aprende todas as linguagens de programação possível. Por exemplo, quando eu aprendi a programar numa linguagem que hoje nem é muito utilizada no mercado, que é a Pascal. Mas foi lá nos cursos de programação, ao longo da faculdade, ao longo da vida, que você aprende a base de programação, aí você depois consegue aprender uma linguagem de programação com extrema facilidade. Por isso que a Live 1 e a Live 2 são as das mais importantes, porque é a base, é o alicerce de tudo. Se você quer chegar longe, você tem que ter uma base. Por exemplo, quando um engenheiro ou um mestre de obras
vai construir algum prédio, alguma casa, primeiro ele faz uma base bem consolidada para construir um prédio. Então, quanto mais alto o prédio, melhor deve ser a base. Então, quanto mais longe você quer chegar na programação, melhor tem que ser a tua base. Então, não adianta eu chegar para vocês aqui e só passar código, código e código, e vocês não vão entender porque não viram a base e vai ficar uma coisa chata. E a ideia aqui é be simple, cara, ser simples. Para que a coisa seja simples, você tem que primeiro aprender a base de forma simples. Aí depois, quando a gente for ao fundo nos códigos, você vai ver que vai ser simples, tá? Então segue a dica. Essa é a dica e isso aí é o poder, tá? Beleza, então, lá na base, lá, a gente viu que o computador, ele é uma ferramenta capaz de receber as informações, armazena aquela informação, manipula ou processa a informação e depois disponibiliza para o usuário. Então, basicamente, o computador ele faz isso, recebe informação, armazena, processa e disponibiliza. Então, quando você vai fazer um programa, independente da linguagem de programação, você vai fazer justamente isso. Você vai pegar uma informação, você vai processar aquela informação, depois disponibilizar aquela informação. Então, programar é justamente isso. Você vai fazer um programa para ele processar os seus dados, tá? Então, antes da gente começar a processar os dados, a gente primeiro tem que entender quais são os dados. Mas que dados são esses? Você só fala em dados, dados para cá, dados para lá. Ah, tu vai manipular dados, tu vai receber dados. Agora, que tipo de dados são esses? Então, esta aula de hoje é justamente para tratar desses dados de entrada. Quais são os tipos, como eu recebo esses dados, como eu posso receber esses dados utilizando a linguagem R. Então, tudo isso você vai aprender nesta live de hoje, tá? Então, trata-se de dados de entrada. Tudo bem? Deixa eu só grifar aqui que esses dados de entrada são muito importantes, tá? Aí é o seguinte, pessoal. Só que temos vários tipos de dados de entrada, tá? No mundo, na vida real, vamos dizer assim, nós temos vários dados que devem ser tratados. Por exemplo, quem é da área de engenharia tem os tipos de dados que são tratados. Quem é da área de saúde tem os dados que eles precisam ser coletados e tratados. Então, cada um, na sua vida real, no seu problema ou na sua problemática, tem os tipos de dados que devem ser inseridos no computador, processados e disponibilizados. Então é o seguinte, só que basicamente, quando a gente trata de dados de entrada, nós temos duas situações. Quais são essas situações? Deixa eu escrever aqui. Dois tipos de dados, né? Ou situações de dados, vamos dizer assim. Quais são? Esses dados podem ser constantes ou variáveis, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Dados constantes. 2. Dados variáveis. Aí é o seguinte. O que são dados constantes e o que são dados variáveis? A própria palavra já deixa claro isso. Constante é aquilo que não varia. Então, esses dados constantes, eles não variam. Já os dados variáveis, como o próprio nome já está falando, está sujeito à variação. Beleza? São dados que não variam, no caso dos dados constantes. E a outra situação é que nós temos dados variáveis, que estão sujeitos à variação. Então, basicamente, quando a gente está programando, que nós vamos inserir esses dados no computador para processá-los, nós informamos dados que sejam constantes, ou esteja numa situação que ele é constante, ou dados variáveis, que são sujeitos à variação. Agora, me dá aí um exemplo aí, alguém me dá um exemplo de dados constantes. Eu tenho vários exemplos. A gente vai lembrar aqui dos conteúdos lá da escola, lá do jardim de infância, tá? Por exemplo, alguns dados constantes. Se você quer, por exemplo, fazer um programa para determinar a área de um círculo, tá?
Aí você vai precisar de uma informação constante, que é o π. O π ele é necessário para você calcular a área de uma circunferência ou de um círculo. Assim como o perímetro também você precisa do π para calcular essa informação. Então, se você quer fazer um programa para calcular a área de um círculo, você vai precisar do raio, que é uma informação variável, e vai precisar do π, que é uma constante. E quem é que lembra aí qual é o valor do π? O π vale 3,14, né? Todo mundo lembra isso aí. Quem nunca utilizou o π para fazer um cálculo, né? Todo mundo que já estudou, pelo menos matemática, quarta série, já utilizou o π para calcular um raio, ou, aliás, desculpa, para calcular uma área, ou para calcular a circunferência de um círculo, tá? Agora é o seguinte, então o π é uma informação constante, ou um dado constante, que vale 3,14, tá? Ou 3,14, vamos colocar na notação de ponto, tá? 3,14, então veja, é uma informação constante. Então os dados da vida real, eles podem ser constantes ou variáveis, tá? Outra constante muito utilizada aí lá no ensino médio é a tal da aceleração da gravidade. Quem lembra aí qual é o valor da aceleração da gravidade? Essa informação é muito ou foi muito utilizada para quem fez Física 1, que a gente tinha sempre que calcular a velocidade com que um objeto caía em queda livre, ou a velocidade com que um corpo é lançado. Tudo isso dependia do valor da aceleração da gravidade, que é uma informação constante. Então, se tu quer resolver uma equação, por exemplo, que determine a velocidade ou o espaço percorrido por um objeto que está em queda livre ou que foi lançado verticalmente, você vai precisar dessa informação, que é a aceleração da gravidade, que é um valor constante, é uma informação constante. Quem lembra aí quanto vale? Ela vale 9,8, ou em muitos casos era arredondado para 10 para facilitar as contas, né? Então veja, tudo isso aqui são informações que a gente pega do mundo real e vai utilizar dentro de um programa de computador. A gente vai fazer um programa que pega esses dados e manipula esses dados. Então esses dados podem ser constantes ou variáveis. E aqui estão exemplos de dados constantes, tá? Então deixa eu só colocar aqui em azul ou verdinho, tá? Então são exemplos de dados ou de informações constantes. Tudo bem até aí? Tá facinho, o programa é fácil. Veja, são coisas que a gente já sabe, são coisas que tá no nosso dia a dia, cara. Não tem o que inventar. Basicamente, a gente só vai pegar isso depois, colocar na linguagem R, supimpa, todo mundo já sabe programar, beleza? Agora é o seguinte, beleza. Agora tem informações que estão sujeitas à variação. Por exemplo, vamos ver, quem pode me dar um exemplo de uma variação, aliás, de uma informação ou de um dado variável? Por exemplo, o dia da semana. O dia da semana ele é variável, tá? Então, o dia é uma informação que pode variar. Hoje é o dia 1º, amanhã é o dia 2º. Então, dependendo se você está contabilizando os dias, então esses dias podem ser variados. Por exemplo, o que não pode ser variado é o dia que tu nasceu. Aí é uma constante. Agora, você vai começar a contar todos os dias, vai coletar um dado todo dia. Então, vai variar o dia e vai variar aquela informação referente à tua coleta. Então, o dia pode ser uma informação uma informação variável. Então, dia da semana, vamos ver, mês também é uma informação variável e o ano, tá? Então, todos esses dados aqui são exemplos de informações variáveis, ou seja, de informações que estão sujeitas às variações. Agora, vejam só. Olha que interessante. Em programação, na linguagem de programação, assim, linguagem de programador, quando você senta numa mesa de bar com alguém que programa, para falar de programação, geralmente a gente já fala o seguinte, variáveis e constantes. Então, quando a gente está programando, a gente já fala assim, olha, tu tem quantas variáveis no teu código? Tu tem quantas constantes? Então, a gente já tem que começar a determinar e utilizar essa nomenclatura de constantes e variáveis, tá? Então, daqui para frente, eu vou falar
Vou declarar as constantes, ou vou informar as constantes, e vou informar as variáveis, tá? Então, vocês já sabem, quando eu falar esta linguagem, que estou falando das informações que são constantes e das informações que são variáveis, que estão sujeitas à variação, tá? Então, tudo bem. Resumindo, constantes e variáveis, tá? Beleza? Tudo bem? Agora é o seguinte, tá? Beleza, já que a gente tem essa questão aqui, já definiu o que é constante e o que é variável, só que essas informações têm alguns tipos, tá? Tanto as constantes como as variáveis tem tipos diferentes, vamos dizer assim. Quais são os tipos de dados ou os tipos de informações que a gente pode colocar, tá? Então é o seguinte, a gente pode ter informação do tipo numérica. Ah, como assim? A gente pode informar números para o computador. Tem informação do tipo texto, vamos dizer assim, que a gente chama de informação string, ou informação booleana, ou caractere. E tem informação lógica, tá? Como assim lógica? Mas que coisa louca é essa? Lógica. Calminha que a gente chega lá. Seguinte. Então, vamos lá. Então, eu falei e vou escrever aqui, tá? Tipos de dados de entrada. Então, quais são os tipos de dados de entrada? Esses são os principais, tá? Que eu vou falar aqui. Então, os principais são uma informação numérica, né? Ela pode ser constante ou variável, então pode ser um tipo de dado numérico. 2, pode ser do tipo caractere. 3, do tipo lógico, tá? Então, vamos destrinchar cada um desses. Então, essas informações são as informações que a gente vai colocar no computador quando estivermos programando, ou que vamos informar ao computador e que vamos processar essas informações também, tá? Agora é o seguinte, então a gente pode informar ou colocar esses dados no computador, e esses dados são do tipo numérico. Então, numérico trata o quê? De números, tá? Então, são os números. Bom, números a gente já está acostumado. No nosso dia a dia, a todo momento, nós estamos sempre trabalhando com números. Se nós vamos comprar um sorvete na esquina, nós estamos falando de números. Quanto custa um sorvete, quanto eu vou pagar e quanto eu vou ter de troco. Então, números é uma coisa que está no nosso dia a dia. Então, veja, programar, pessoal, se você parar para pensar, é basicamente pegar as informações que nós temos no dia a dia, informar para o computador e processar essas informações, tá? Basicamente é isso. Agora, você tem que saber como informar isso para o computador e como processar. E como é que eu vou saber isso? Como é que você vai saber fazer isso? Simples, cara. É só assistir as lives. Aí você vai aprender tudo sobre programação e análise de dados, tá? Então, voltando aqui para as ideias, tá? Então, numéricos são os números. Agora, quando a gente está lá na matemática, lá da quinta série, sexta série, lá no jardim de infância, sabe? Que a gente começa a estudar números. Aí o professor de matemática, ele vai lá e começa a dividir algumas classes de números, né? Quem lembra lá? Por exemplo, lá na quarta série ou na quinta, se eu não me engano, a gente estuda os números naturais. Aí lá na sexta, já vai estudar os números inteiros, tá? E assim por diante. Então, quando a gente vai informar números, nós podemos informar de acordo com a sua classe, se ele é um número inteiro ou se ele é um número real. Então, dos tipos de dados numéricos que nós temos, a gente pode dividir ele em, vou colocar aqui, ó, 1.1 são os inteiros e 1.2 são os reais, tá? Além disso, quando a gente chega lá no ensino médio, a gente estuda outro tipo de dado numérico, que é o complexo, tá? Só que é muito pouco utilizado, depende também da sua área de atuação, tá? Quem é da física ou da parte mais científica, trabalha um pouco mais com esse tipo de dado, né? Que são os complexos.
os dados complexos. Aí é o seguinte, mas basicamente, a maioria das pessoas, elas trabalham com os números inteiros e com os números reais. Basicamente isso, olha como é simples, os números inteiros e os números reais. Então, quando a gente informa números para o computador, basicamente estamos informando números inteiros e números reais. Agora, lá na quarta série, lá no jardim de infância, sexta série, vocês estudaram os números inteiros. E quem são ou quais são os números inteiros? Então, os números inteiros, eles são números positivos e negativos, incluindo o zero, sem frações, sem números fracionados, tá? Então, são positivos, negativos, ó, que legal, lembrando lá do conteúdo da quarta série. Positivos, negativos, não fracionados. Então, são esses os números inteiros, tá? Então, quando a gente quer informar um número inteiro, a gente tem que saber ou ter noção de programar de forma que a gente vai informar positivos e negativos não fracionados, tá? Então, estes são os números inteiros. E não caia na besteira de informar o número inteiro com um certo ponto ou 2,1, porque aí são números fracionados, tá? Então, os inteiros, eles são não fracionados. Então, eu vou até marcar aqui para você não esquecer. Por que eu falo isso? Vocês vão ver. Quando a gente estiver programando, vai ter situações que você tem que formar os inteiros. Aí você às vezes esquece, porque não assistiu essa aula número 3 aqui, aí às vezes esquece e informa um número real, onde não deveria informar, e de repente o seu programa não funciona e você não sabe por que foi. Justamente porque as coisas devem ser colocadas de forma correta, seguindo um certo padrão. Então, se lá no seu programa exige a colocação ou a posição de um número inteiro, não faça a besteira de colocar um número real, porque vai dar errado. Tá? Então, não fracionados. Tá? Vou até marcar aqui para deixar bem visível, são não fracionados. Agora, os números reais são basicamente os números inteiros, só que com mais uma liberdade, vamos dizer assim, que eles são fracionados, tá? Então, já os números reais são positivos, negativos e fracionados. Vou colocar aqui bem grande, ó. E fracionados. Então, esses são os números reais, tá? Já os números complexos, quando a gente estuda lá no ensino médio, é aquele que coloca um número imaginário, né? E trabalha com um número imaginário. Então, se você quer trabalhar com números complexos também, você pode também colocar essa informação no computador. Eu vou mais na frente mostrar como é que faz isso aí, tá? Inclui os números imaginários. Os números ou a parte imaginária de um número. Eu acho que é assim, tá? A parte imaginária. Inclui a parte imaginária, tá? Então, basicamente, é assim que funciona os dados de entrada do tipo numérico em uma linguagem de programação. Agora, o que é esse tal de caractere? Vejam, aqui eu informo números, né, nos numéricos, mas e no tal de caractere? O que é que eu informo? Bom, esse caractere é também chamado de dado numérico, aliás, desculpa, dado alfanumérico. Então, quando você ouvir falar de caractere, você também vai ouvir falar de alfanumérico, que é a mesma coisa. A gente chama esse tipo de dado de numérico ou de alfanumérico. A gente chama esse tipo de dado de caractere ou de alfanumérico, tá? Então, o caractere ou alfanumérico também pode ser chamado de string, tá? Então, é outro nome que a gente dá para ele, é string, tá? Então, muitas pessoas usam a informação ou falam comumente string ao invés de caractere ou de alfanumérico, tá? É mais utilizado esse tipo de nomenclatura, tá? É o que eu vejo muitas pessoas utilizando, essa nomenclatura. A nomenclatura do tipo string. Ah, eu tenho um dado string, eu tenho um dado caractere, ou eu tenho um dado alfanumérico. Bom, se aqui são números no numérico, aqui é o resto do mundo. Então eu chamo isso aqui, cara, do resto do mundo. O resto do mundo. Como assim o resto do mundo?
Cara, se tu tem um teclado, no teclado você tem, ó, tô olhando pro meu teclado, tem informação 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 9 e o 0, né? Então veja, essas informações, quando eu digito aqui no teclado 1, 2, 3, 4, 5, 6, qualquer número, é uma informação do tipo numérica, tá? Numérica, porque são números, cara, simples assim. Agora, se eu digito, por exemplo, o D, o F, o G, o H, o K, o L, o C cedilha, são informações não numéricas que nós chamamos de caractere. Então, cada informação desta aqui no teclado são caracteres, tá? Todos são caracteres. Inclusive, os números podem ser considerados como caracteres. Mas como assim, Marcelo? Se você está falando que números são numéricos. Mais para frente, vocês vão ver que, inclusive, os números eu posso considerar como caractere. Por isso que eu falo, caractere, cara, é o resto do mundo. Deixa eu colocar aqui, ó. O resto do mundo, ou todo mundo. Como assim, cara, o resto do mundo? O que é o resto do mundo? O resto do mundo, cara, vou colocar aqui, ó. Toda informação do seu teclado. Então, cara, com o seu teclado, você tem a possibilidade de digitar inúmeras coisas. Números, letras, símbolos, entre outras coisas, tá? Mas basicamente número, letras, símbolos, pontos, vírgulas, etc. Então, tudo isso aqui são informações que podem ser colocadas dentro de um programa de computador. Agora, que tipo de informação é essa? Não é numérico? Não, ela é caractere. Caractere é tudo que você pode colocar dentro de um computador. Agora, como é que eu vou diferenciar um numérico de um caractere? Mais para frente, quando a gente for ver os códigos na linguagem R, eu vou mostrar como é que isso funciona, tá? E basicamente funciona para qualquer linguagem, tá? Segura um pouco a ansiedade e a sede do conhecimento que nós chegamos lá, tá? Beleza até aí? Tranquilo? Tranquilo demais, veja, muito de boa. Agora é o seguinte, e o outro tipo de informação é uma informação do tipo lógica, tá? Ou um dado lógico. Agora, só recapitulando uma coisa. Quando nós trabalhamos com dados numéricos ou dados do tipo numérico, nós temos várias possibilidades, tá? Nós temos a possibilidade de usar um número de 1 a 10, incluindo, aliás, de 1 a 9, incluindo o 0. Então, com o número 1 até o 9 e o 0, eu consigo fazer inúmeros, ou montar inúmeros números, ou inúmeros números que representam algumas quantidades, tá? Então, com esses dígitos, eu consigo quantificar basicamente tudo na face da Terra. Então, eu tenho várias possibilidades de juntar um com o outro para quantificar as coisas. É assim que funcionam os números, tá? Agora, um dado do tipo lógico, ele só te dá duas possibilidades, só duas possibilidades. Enquanto aqui no numérico nós temos inúmeras possibilidades, né? Aqui nós temos duas possibilidades. Então, no dado lógico, temos apenas duas possibilidades, tá? Como assim duas possibilidades? Duas possibilidades são duas possibilidades. Mas quais são essas possibilidades? Basicamente, na realidade, só são essas aqui, ó. Sim e não. Tá? Sim e não. Ou é ou não é. No lógico, ou é ou não é. Ou você é ou você não é. Então, são essas duas informações. Agora, também nós chamamos essas informações de verdadeiro e falso, tá? Então, basicamente, é isso. É uma coisa lógica, cara. Ou é ou não é. Ou é verdadeiro ou é falso. Basicamente isso. Então, veja. Deixa eu usar a nomenclatura verdadeiro e falso, que fica mais interessante, porque nas linguagens de programação a gente usa basicamente isso, verdadeiro e falso. Então, recapitulando aqui, os tipos de dados. Então, nós temos esses tipos de dados numéricos, onde nós informamos números, sejam eles inteiros ou reais, complexos, tá? Também pode ser números complexos. Agora, outro tipo de informação são as caracteres, ou strings, ou alfanuméricos, tá? Que é tudo aquilo que a gente digita do teclado.
O dado lógico, que tem apenas duas possibilidades, que é verdadeiro ou falso. Então é uma coisa lógica, ou é verdadeiro ou é falso, tá? Por exemplo, a sua casa ou é bonita ou é feia, ou é verdadeira ou é falso. Outro exemplo de dado lógico é o seguinte: ou você é rico ou você não é. Ou você é pobre ou você não é. Simples assim. É ou não é. Verdadeiro ou falso. São esses os dados lógicos. Verdadeiro ou falso. Tá, mas como é que eu uso isso? Para que eu uso isso? Cara, isso aqui, esse tal do dado lógico, isso aqui é o que faz toda a diferença no mundo da programação, cara. Porque vocês lembram lá, olha só de novo, eu lembrando aqui do que já foi dado, ou do que já foi informado lá na live número 1. Então, na live número 1, eu falei que um computador, ele processa informações, ele manipula informações. Como assim? Como é esse processo? Ele processa através de fazer contas matemáticas, né? Ou operações lógicas. Ou ele faz operações matemáticas ou numéricas, ou operações lógicas. Então, se ele faz operações lógicas, ele vai trabalhar com informações do tipo lógica, do tipo verdadeiro e falso. Vocês vão ver mais para frente como é fantástico o que faz a diferença você fazer operações lógicas. E quando a gente trabalha com operações lógicas, a gente vai trabalhar com a informação ou com a variável do tipo lógica. Então, por isso que a gente estuda as variáveis ou os dados do tipo lógico, tá? Tudo bem até aí? Tá tranquilo demais? Tá beleza, né? Só recapitulando aqui. Bom, é o seguinte, outro nome que a gente pode dar para o dado lógico é também dado booleano, tá? Então a gente pode chamar isso aqui também de um dado booleano. Como assim booleano? Por que booleano, cara? Porque um cara chamado George Boole inventou esse tipo de informação lógica. Então tem um cara, um físico, na realidade um filósofo e matemático ele foi um filósofo e matemático inglês, ele inventou esse tipo de dado. Foi ele que postulou um dado do tipo lógico. E o nome dele era George Boole, então a gente chama também de um dado booleano em homenagem ao George Boole, tá? Então é muito comum também as pessoas, né, do mundo da programação, as pessoas que trabalham com programação, dizer, eu estou com um dado booleano aqui, eu tenho uma sequência de dados booleanos, ou eu tenho uma sequência de dados lógicos, tá? Então, esses dados booleanos ou dados lógicos, nada mais, nada menos são dados do tipo verdadeiro ou do tipo falso, que na realidade é um dado binário, né? Ou é 0 ou é 1, ou é verdadeiro ou é falso. Quem assistiu a live número 1 vai entender aí o que é o tal do dado binário. Então, se você ainda está meio aí por fora do que é um dado binário, assista a aula 1, porque essa informação é essencial, tá? Então, é um dado booleano, ou seja, um dado que pode ser verdadeiro ou que pode ser falso, uma informação verdadeira ou uma informação falsa, beleza? Agora, tudo bem. Tranquilo, todo mundo entendeu como é que funciona essa entrada de dados. Agora, a gente vai ver como é que a gente faz para informar esses dados utilizando a linguagem R, tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai começar a falar de outra coisa, que é o passo, né? É a base de tudo em programação, vamos falar sobre comandos, tá? Que são os comandos. Então é o seguinte, tá? Então quando a gente estuda uma linguagem de programação, basicamente a gente está estudando os seus comandos e para que serve cada comando, tá? É como eu falei lá na live 1, quando eu falei de produzir programas, né? Que a gente produz ou escreve as nossas tarefas ou ações numa linguagem que o computador entenda. E essa linguagem pode ser uma linguagem de baixo nível ou uma linguagem de alto nível, tá? Então, quem não sabe o que é isso, do que é que eu estou falando, cara, é só assistir a live 1 que está lá explicando tudo direitinho, tá? Então, é o seguinte, então você vai ter que informar isto utilizando uma linguagem de programação. Você vai ter que informar esses dados para o computador utilizando uma linguagem de programação. E aqui a gente vai utilizar
linguagem R, tá? Então, a linguagem R. Quem não conhece o que é a linguagem R, vai na live 2, que eu explico lá, que eu faço uma versão histórica ou uma explicação histórica do que é a linguagem R, porque é a linguagem mais utilizada para análise de dados. Então, a linguagem R, cara, é a linguagem que está cada vez mais sendo utilizada para análise de dados. Mas por quê, cara? Porque ela foi desenvolvida justamente para análise de dados e é uma linguagem de fácil aprendizagem e de fácil uso, tá? Quem quer saber um pouco mais sobre a versão histórica aí da linguagem R, só assistir a live de número 2, tá? Beleza? Então é o seguinte, então independente da linguagem que você vai usar ou utilizar para desenvolver um programa que vai realizar ali a tua tarefa, você tem que aprender os comandos daquela linguagem, tá? Então vamos começar aqui com a linguagem R e aprender alguns comandos hoje, que esses comandos serão necessários para a gente informar os dados e produzir aí o primeiro programa, tá? Então, quando você quer informar os dados, seja ela uma constante ou uma variável, você tem que utilizar um comando de atribuição. Então, vou colocar aqui, ó, comando de atribuição, tá? Então, o comando de atribuição é aquele comando necessário para você informar os dados ao computador, tá? Então, é o seguinte, quando você declara uma variável ou uma constante, o ato de declarar ou informar aquele valor para o computador é como se você estivesse, você está alocando aquela informação na memória principal do computador. Lembra que o computador ele recebe, armazena ou aloca a informação na memória, depois processa aquela informação. Então, quando eu estou fornecendo a informação, eu estou alocando na memória aquela informação, ou estou armazenando na memória principal aquela informação. Tá, Marcel, mas o que é a memória principal? Cara, memória principal, vai lá na live 1 que eu explico basicamente tudo sobre memórias, o que é a memória principal, o que é a memória secundária, etc e tal, tá? Então, quando eu recebo a informação, eu estou armazenando. Só que quando eu armazeno essa informação na memória, eu tenho que saber onde eu armazenei. Porque eu estou armazenando essa informação para usar depois, cara. Eu pego essa informação, armazeno na memória e depois uso essa informação para processar essa informação. Então, como é que a gente recebe essa informação e armazena? Através do comando de atribuição. Então, deixa eu destacar aqui, comando de atribuição. É o comando que a gente utiliza para armazenar a informação ou receber aquela informação dentro do nosso programa, dentro do programa que nós estamos construindo, tá? Agora, o que é o tal do comando, cara? Tantas pessoas falam sobre comando quando está programando e tudo mais. O que é o comando, cara? Comando. Aí, alguém sabe definir o que é o comando? Então, comando, pessoal, é nada mais e nada menos que um código, cara. Comando é um código. Então, quando a gente trabalha com programação, é interessante, vocês vão ver daqui para frente, quando você aprende a programar, e aí faz um programa legal, e que resolve um problema, e todo mundo fica encantado com aquele programa. Aí os caras perguntam logo, ei, velho, tu me dá o código, tu libera o código, esse código é livre. Então, o código, pessoal, são os comandos que compõem um programa, tá? Só que o comando, vamos definir assim, é um código que define uma ação. Como assim? É um código e esse código define uma ação. Já sei, estou entendendo. É como se fosse os códigos lá dos caminhoneiros. Quem aí sabe ou conhece alguém que é caminhoneiro, ou já assistiu aí a série do Carga Pesada lá com Pedro e Bino, vai saber do que eu estou falando. Então, por exemplo, os caras que são caminhoneiros ou o pessoal da aviação, eles sempre trabalham com códigos ou comandos que basicamente só eles entendem. É uma linguagem própria dele. Então, veja, caminhoneiro tem tudo a ver com programação. Por quê? Porque o caminhoneiro utiliza códigos ou comandos que representam uma ação e os programadores, quando estão programando, também utilizam códigos que representam uma ação.
Então, um comando é um código que representa uma ação. Por exemplo, os caminhoneiros, eles têm alguns códigos, tá? Eu separei aqui uns comandos que eles usam, tá? Ou códigos. Arrancar tinta. Então, os caminhoneiros, quando estão se comunicando ali, um com o outro, durante uma viagem, né, via rádio, diz assim, ó, eu vou arrancar tinta daquele carro ali, porque aquele carro não gosto dele ou mexeu comigo, vou arrancar tinta. Então, arrancar tinta, cara, segundo a linguagem dos caminhoneiros, é passar raspando no carro. Então, veja, os caminhoneiros utilizam códigos que representam uma ação. E os programadores também, eles usam a linguagem de programação específica, que tem vários comandos ou códigos que representam uma ação. Então, quando você quer executar uma tarefa, o processo de execução da tarefa é dividido em várias ações, E cada ação dessa é representada pelo um código ou comando, cara. Então, o comando são códigos que definem ações. Se você assistiu a live número 2, você vai ver lá que eu tenho um problema ou uma tarefa para ser resolvida e eu quebro essa tarefa em várias ações, em vários passos, tá? Então, quando você programa, você tem uma tarefa para resolver com aquele programa, você vai dividir em vários passos e cada passo desse é representado ou resolvido através de um comando, tá? Então, o comando, cara, isso é um código que representa uma ação. Então, quando a gente está estudando uma linguagem de programação, basicamente, nós estamos estudando os comandos, para que serve cada comando e como utilizar aquele comando. E quando a gente produz o nosso primeiro, vamos dizer, programa, a gente vai ter vários códigos que representam várias ações e vai totalizar na solução de uma tarefa. Veja que coisa fantástica, cara. Programação é basicamente isso. Tu estudar os comandos e saber usar os comandos, tá? Então vamos lá para o primeiro comando. O primeiro comando é o comando de atribuição, que tu vai atribuir um valor, né? Lembra dos dados lá de entrada? Tu vai atribuir um valor, um dado de entrada a um determinado nome. Porque aí tu quer saber ou tu quer utilizar depois aquele dado. Então tu tem que dar nome aos bois, cara. Dar nome aos bois. Por exemplo, se eu informo dia 23. 23, eu informo assim, ó, eu quero informar o número 23 para o computador. Tá, 23 para o computador é um 23, mas para ti é o dia do teu nascimento, por exemplo. Então tu vai lá e associa o 23 a um valor ou um nome que representa aquele dado. Por exemplo, 23 é um número, mas eu coloco lá dia. Aí eu sei que quando eu quiser pegar a informação chamada dia, vai estar associada ao número 23. Veja que fantástico. Então é a arte de você dar nome aos bois, quando você está colocando os dados de entrada no computador. E como é que a gente faz isso, cara? Como é que a gente dá nome aos bois? Como é que a gente nomeia as nossas informações? Através de um comando chamado comando de atribuição. Tá. Agora é o seguinte, deixa eu só organizar aqui, ó, comando. Vou colocar aqui em cima. E agora eu vou falar de comando de atribuição. Bom, tem vários comandos aí. Esse é só o primeiro, tá? O comando de atribuição na linguagem R, deixa eu só colocar aqui, ó, para não se confundir. Linguagem R é desta forma, tá? Sim. Agora, geralmente os comandos de atribuições, né? Geralmente cada linguagem tem os seus próprios comandos, né? Os seus comandos de atribuição inclusive. Na linguagem R, pode-se utilizar três formas ou três comandos diferentes para atribuir um valor a uma variável ou um valor a uma constante, tá? Então é esse o comando, ó, é o flecha para a esquerda. Justamente assim. Então flecha para a esquerda, deixa eu colocar aqui, ó. Flecha para esquerda, tá? Então, flecha para a esquerda, CH aqui. Flecha para a esquerda é um comando de atribuição da linguagem R, tá? A outra seria flecha para a direita, tá? Para a direita, tá? Então, flecha para a direita também é um comando de atribuição na linguagem R. E o outro comando de atribuição é o sinal de igualdade, tá? Veja,
Geralmente, o sinal de igualdade é o comando de atribuição utilizado em praticamente todas as linguagens de programação. Em todas as linguagens de programação que eu já aprendi, ou que eu já usei, o sinal de igualdade, ele é o comando de atribuição. Só que na linguagem R tem essas três formas, tá? Só que, dentre essas três formas, cara, o mais utilizado é justamente esse aqui, tá? Deixa eu só botar aqui em azul. O mais utilizado é a flecha para a esquerda. Então, quando você pegar um código escrito em R, você vai ver que basicamente todas as atribuições são feitas através desse comando aqui, flecha para a esquerda, tá? Geralmente é assim, eu diria que mais de 90% dos casos. E também é o mais recomendado, tá? A gente vai aprender como usar os três, mas o mais recomendado é esse comando aqui. Beleza, então agora, né, nesse momento que a gente está falando de entrada de dados, você tem que aprender, tá, de vez o que são esses comandos de atribuição, né? Então aqui estão os comandos de atribuições e eu já expliquei para que servem esses comandos, né? Que é para associar um valor a uma determinada variável ou a uma determinada constante, né? Que na realidade esse constante ou variável são nomes que a gente dá àquela informação, tá? Vou mostrar para vocês na prática aqui com o R, tá? Beleza? Todo mundo entendido aí sobre entrada de dados, para que serve a entrada de dados, para que servem os comandos de atribuição. Então, vamos lá para o que interessa, que é abrir o R, tá? Então, deixa eu fechar aqui essa contextualização, né, o editor de texto. E vamos aqui abrir o interpretador da linguagem R, tá? Deixa eu só fechar aqui, ó, o editor de texto e abrir aqui o RStudio, tá? Vamos abrir aqui o RStudio. Beleza, pessoal, todo mundo tá vendo aí o RStudio, tá? Beleza, o RStudio agora está visível para todo mundo, tá? Seguinte, pessoal, antes da gente fazer os primeiros programas em R, deixa eu só explicar aqui de novo, né, o que é o tal do RStudio. Veja, nós estamos fazendo, a partir de agora vamos começar a fazer programas utilizando a linguagem R. Só que é o seguinte, cara, você vai utilizar a linguagem R, que é uma linguagem interpretada. Você não sabe ainda o que é uma linguagem interpretada, vai lá na live de número 1 e vê o que é uma linguagem interpretada. Então a gente vai utilizar uma linguagem interpretada, que neste caso é a linguagem R. Então a gente precisa de um interpretador. Se é uma linguagem interpretada, a gente precisa de um interpretador para que o interpretador possa entender os nossos códigos, tá? Então, qual é o interpretador da linguagem R? Ou como instalar o interpretador da linguagem R? Então, tem um vídeo aí no canal de como instalar o interpretador da linguagem R, ou seja, o software que interpreta todos os códigos ou programas escritos em R, tá? Vai lá no meu canal, assiste o vídeo de como instalar. Tem um vídeo para instalação no ambiente Linux e tem um vídeo para instalação no ambiente Windows, tá? Se tu usa o Linux, olha o vídeo do Linux. Se tu usa o Windows, olha o vídeo do Windows, tá? Beleza, então uma vez instalado o interpretador, você consegue fazer os seus programas e executar os programas utilizando o interpretador. Só que o interpretador da linguagem R, ele vem de uma forma muito simples, tá? Não tem uma interface que ajuda aí o programador a desenvolver os códigos de forma mais rápida. Ele não tem uma interface legal para se trabalhar. Então, como o interpretador da linguagem R não tem essa interface bacana para trabalhar, foi desenvolvido um software que integra o interpretador a este software. E que software é esse? É o RStudio. Então, o RStudio é um software de desenvolvimento de código na linguagem R que tem o interpretador da linguagem integrado a ele. Então, você consegue desenvolver os códigos de forma mais rápida e eficiente e executar ao mesmo tempo dentro do RStudio, porque ele está com o interpretador integrado a ele, tá? Então, vejam só, aqui nós temos o RStudio, já aberto aqui para vocês verem, tá? E no RStudio,
nós temos um editor de texto. Por que um editor de texto? Porque a gente vai escrever os códigos e precisa de um editor de texto para escrever os códigos. Então tem aqui o editor de texto e aqui embaixo, na parte de console, você tem aqui o interpretador da linguagem R. Então você consegue criar ou editar o seu código e executar ao mesmo tempo dentro desse ambiente integrado chamado de RStudio, tá? Então vai lá nos vídeos do meu canal e procura também como instalar o RStudio para Linux ou para o Windows, tá? Agora, quando você for instalar o RStudio, tenha certeza que você já instalou o R antes, tá? Porque você vai executar o RStudio e ele precisa que o R esteja instalado já no seu computador. Então, sugestão, primeiro vai no vídeo de como instalar o R, depois vai no vídeo de como instalar o RStudio, beleza? Então vai lá e instala. Qualquer dúvida faz o quê? Vai lá no meu Instagram, que é o @MercelSantos, e faz uma pergunta para mim no direct. Vai lá e faz uma pergunta e eu respondo para ti de forma rápida. Qualquer dúvida, vai lá e pergunta, @MercelSantos, lá no meu Instagram. Além do Instagram, você pode também mandar um e-mail para contato@mercelsantos.com, tá? Então, ou você manda um direct lá no meu Instagram, quando você tiver alguma dúvida, ou você escreve um e-mail para contato@mercelsantos.com. Beleza? Dadas as informações, vamos aprender mais sobre programação, tá beleza? Então, tudo bem. É simples assim, tranquilo assim. Agora vejam só. Sim, deixa eu recapitular. Beleza, tá. A gente está falando de entrada de dados. Então, a gente vai começar aqui fazer um programa para receber os dados, tá? Então, lá, quando a gente estava estudando sobre os dados, né, que pode ser um dado numérico, um dado do tipo caractere, ou um dado lógico, né, que a gente chama também de dado booleano, a gente vai informar esses dados utilizando uma linguagem de programação, tá? Então, vamos aprender alguns comandos, né? A gente já aprendeu o comando de atribuição. Agora é o seguinte, pessoal. Toda vez que eu escrevo um programa na linguagem R e executo esse programa, utilizando um interpretador, neste caso, eu estou ali informando alguns comandos e esses comandos vão ser interpretados, tá? Então, eu falei o seguinte, que a gente tem um comando chamado comando de atribuição, que é esse comando aqui, tá? Existem 3 formas de você atribuir, mas o que a gente mais vai trabalhar é esse comando aqui, que é flecha para a esquerda, tá? Então, tá aqui o seu comando. Então, você vai informar um valor, seja ele numérico, string ou lógico, e vai associar ele a um nome, né? Que a gente vai declarar dessa forma ou uma constante ou uma variável, né? Quando a gente põe um valor e associa ele a um certo nome. Por que a gente associa um nome? Porque a gente tem que saber como pegar essa informação uma vez que foi alocada na memória. E nada mais fácil de utilizar nomes. Então, por exemplo, você pode pensar que os dados, né, são tipo animais, né? Um cachorrinho, que você tem um cachorrinho e você tem que dar um nome a ele para você chamar ele e ele vir. Então, os dados é basicamente isso. Você pega aquela informação, coloca na memória, dá um nome a ela, depois você chama aquela informação, ela vem. Simples assim. Então, isso é o processo de declaração de variáveis ou constantes dentro de uma linguagem de programação. Então, vamos lá. Então, digamos que a gente quer informar um número inteiro. Então, a gente viu lá números inteiros, números reais, tá? Então, vamos dizer que a gente quer informar o número 10, tá? Então, vou fazer aqui, 10 é a minha idade, vamos dizer assim, 10 é a idade, tá? Ou não, melhor assim, 10 é o dia da semana, tá? Um dia do mês, é o dia 10. Então, dia 10. Veja, eu estou colocando na memória ou informando ao computador esse número 10. Estou dizendo para ele que 10 significa dia, ou o nome que a gente está dando essa informação é dia. Então, aqui eu já estou informando para o computador o número 10, tá? Isso é uma informação do tipo numérica, tá? É um número. Agora, veja o seguinte, até agora o primeiro comando que a gente está utilizando é o comando
flecha para a esquerda, que é um comando de atribuição, que atribui um valor a uma variável ou uma constante. Nesse caso, eu vou dizer que isso aqui é uma variável, porque eu sei que os dias, né, do mês e do ano são variáveis. Então, eu sei que isso aqui é uma informação variável. Então, eu estou associando o número 10 a uma informação variável, tá? Tudo bem até aí? Tudo bem. Quantos comandos eu utilizei? Pergunta. Quantos comandos eu utilizei? Apenas um. Qual? Comando de atribuição. Isso aqui, que é o dia, e isso aqui são informações que eu estou colocando. Informações do meu dia a dia, tá? Beleza, então o primeiro comando é o comando que eu estou ensinando aqui, é o comando de atribuição. Como executar agora? Beleza, então tá aqui um código. Isso aqui pode ser um código, tá? O primeiro código aí para você aí na linguagem R. Então, como é que eu executo esse comando? Então, para executar um comando ou um código na linguagem R, utilizando o RStudio, eu venho aqui, seleciono a linha que eu quero trabalhar e clico aqui em Run. Run significa rodar, tá? Ou correr. Nesse caso é rodar. Vou rodar aí o meu programa. Então, a palavra rodar ou executar é muito comum em programação. Então, eu vou executar essa informação utilizando aqui a opção de Run aqui no RStudio, tá? Agora, vejam só. Quando eu clico aqui, eu estou solicitando, veja, eu estou solicitando que o interpretador da linguagem R interprete a minha informação ou interprete o meu código. Então, vamos lá, interpretador, interprete isso aí. Vou clicar para ele fazer isso, tá? Cliquei, ele interpretou. Veja, ao clicar, ele entendeu que eu associei o número 10 a um nome chamado dia. Aí veja, então, o que foi que aconteceu? Ele associou o número 10 ao dia. Então, aqui no próprio RStudio, ele fica armazenando ou registrando as informações que estão na memória. Então, na memória do computador, a partir de agora, tem uma informação, que é o número 10, e um nome associado a ele chamado dia. E é uma informação do tipo numérica, cara. Veja, dia é numeric, é uma informação numérica que tem 56 bytes, tá? Se você não sabe o que são 56 bytes, vai lá na live 1 que eu falo sobre bits e falo sobre bytes, tá? Tudo bem? Tudo bem. Então, cara, você já fez aí o seu primeiro código na linguagem R. Só fazer isso, tá? Então, estou associando o número 10 ao dia. Então, estou informando o dado chamado número 10. Agora, este dado é um dado do tipo numérico, é um dado do tipo lógico ou é um dado do tipo caractere? E aí, o que é que vocês acham? Quem assistiu do início até agora vai saber que esse é um dado do tipo numérico. Tudo bem? Tudo bem. Mas como é que eu sei, como é que eu tenho certeza que esse é um dado do tipo numérico? Então, tem um comando na linguagem R chamado de typeof. Typeof, tá? Então, esse typeof, então type significa tipo, pessoal. Então, outra coisa interessante para quem está aqui entrando no mundo da programação, todos os comandos são em inglês, cara. Todos os comandos são em inglês. Então, para você aprender programação, você precisa saber inglês? Essa é a pergunta que todo mundo faz. É a pergunta de $1 milhão. Não precisa aprender inglês. Você vai aprendendo programação e, ao mesmo tempo, aqui, eu vou te dizendo, vou te ensinando o que significa cada palavra. Então, o Marcel aqui vai te ensinar o significado de todos os comandos, vai traduzir para você. Então, não precisa estar se preocupando em aprender inglês. Pelo menos aqui, com o Marcel, não precisa, tá? Então, type of significa o tipo daquela informação. Type significa tipo e of significa de, o tipo de alguma coisa. Então, nesse comando aqui, que ele vai executar uma ação, eu vou perguntar qual é o tipo da informação que eu coloquei aqui no R, tá? Então, veja, eu estou dizendo que eu associei o número 10 ao dia. Então, está na memória do computador o número 10 associado ao nome dia, tá? Então, esse dia, ele é uma informação numérica, ele é uma informação do tipo lógica ou do tipo caractere? Essa é a minha pergunta. Aí, para você saber, você digita type
of, aqui no R, e coloca aqui dentro o valor da informação. Então, se eu coloco que a minha informação é dia, e eu executo isso aqui, como é que eu executo? Eu seleciono e clico no Run, e ele diz que é uma variável do tipo double. E mais para frente eu vou explicar para vocês o que é o tal do double. Double precision é uma variável do tipo numérica, tá? Agora, a outra informação, outro comando que eu posso colocar é o comando class, tá? Class, cara, ele vai te dizer qual é a classe. Class significa classe. Qual é a classe do teu dado? Qual é o tipo do teu dado? Se eu colocar class dia e executar esse comando, veja, ele vai dizer que é um comando que, né, ele vai dizer que é uma variável do tipo numérica. Então, veja, eu estou perguntando para o R que tipo de informação é essa, se ela é numérica ou se ela é uma informação do tipo string, tá? Então, quando eu faço assim, class, dia, que dia é a informação que eu acabei de colocar, ele me responde dizendo que é uma informação do tipo numérica, tá? Então, tá aí a resposta. 10 é uma informação do tipo numérica. Do tipo numérica, pode ser real, pode ser inteira, tá? Então, quando eu coloco assim sem especificar, ele não diz se é real ou se é inteira, tá? Então, se eu quiser especificar se ela é inteira, eu coloco um L maiúsculo ao lado do número 10, por exemplo. Poderia ser um L maiúsculo ao lado do número 1, do número 2 e etc. Então, veja, agora eu vou executar e executei. Agora, quando eu executei, para o computador, na memória do computador, não é apenas 10, é 10L, ou seja, é 10 mais um 10 do tipo inteiro e não do tipo real. Então, quando eu executo aqui class, ele vai dizer que é um inteiro, é um integer. Veja. Então, aqui eu posso colocar o dia como uma informação real ou o dia como uma informação inteira, tá? Então, qualquer número que eu informar no R, que eu não especificar que é inteiro, ele vai considerar como real, tá? Agora, se eu quero que o R entenda que aquilo ali é um número inteiro, eu tenho que digitar ou colocar do lado a letra L maiúscula, tá? Beleza? Então é assim que a gente informa dados para o computador, ou dados para o computador, nesse caso, utilizando a linguagem R. É uma das formas, tá? Daqui para frente você vai ver várias formas. Beleza? Agora é o seguinte, pessoal. Este é um comando, que é um comando de atribuição. Este é outro comando que ele te retorna qual é a classe ou qual é o tipo do teu dado. Então, vocês já aprenderam dois comandos aqui. Eu vou ensinar outro comando que vocês vão fazer ou vão utilizar, tipo, todas as vezes que você vai programar em R. Que é esse comando aqui. O que é esse comando, cara? Que é o jogo da velha. Então, qualquer linguagem de programação, ela permite que você faça comentários para que você possa informar e organizar o seu programa, né? Você pode informar o seu programa ou organizar para você depois, quando ver aquele programa, saber o que você fez. Porque é comum a gente ter um programa de 1.200 linhas e a gente não saber mais o que a gente fez. Então, para a gente não ficar perdido, a gente faz comentários em várias partes do programa. E como é que faz comentário? Utilizando o comando de comentário. E qual é o comando de comentário da linguagem R? É o jogo da velha, ou hashtag, tá? Então, tudo que você colocar à direita do comando de comentário ou comando de jogo da velha, o interpretador não vai interpretar aquilo como um comando, ele vai interpretar aquilo como um comentário e não vai dar bola para aquela informação, tá? Então, isso só serve para que a gente possa organizar o nosso comando, o nosso código, tá? Agora, seguinte, pessoal, esse negócio de organizar o código através de comentários é muito importante, é a base de tudo, porque quando você tem um programa muito grande e você não comenta, você não vai saber mais o que você fez. Imagine o seu colega quando você passar aquele código para ele. Ele também não vai entender muita coisa, porque não está comentado. Então, comentar é essencial durante o processo de produção de código, tá? Então, para a gente fazer comentários, a gente usa o hashtag aqui no R, tá? Então, vamos lá. Então, é o seguinte, eu vou colocar aqui declaração. Primeiramente, eu vou fazer um cabeçalho, tá? Todo programa, cara, tem que ter um cabeçalho. Porque quando você for passar esse programa para alguém, você tem que demonstrar ou tem que estar documentado ali no seu código de quem é a autoria, cara. Você passa
dias fazendo o programa e você tem que demonstrar ou escrever de alguma forma que aquilo ali é de sua autoria. Então, vou fazer um cabeçalho aqui. Programa para declaração de variáveis. Seguinte, pessoal, geralmente nas linguagens de programação, a gente usa evitar esses símbolos especiais da língua portuguesa, porque as linguagens, a grande maioria das linguagens, elas não consideram esses símbolos especiais. Então, quando você pega um programa em várias linguagens, seja ela em R ou em outra linguagem, geralmente nós não utilizamos, é uma cultura de quem programa, não utilizar caracteres especiais, como por exemplo, C cedilha ou o til, tá? Porque o R até entende alguns caracteres especiais, mas muitas linguagens de programação não entendem. Então criou-se uma cultura, eu recomendo que vocês façam isso, de não ter que utilizar os caracteres especiais da língua portuguesa, tá? Então, programa para declaração de variáveis. Esse programa foi escrito por Mercel, então vou colocar aqui, ó, desenvolvido por Mercel Santos, tá? Então, toda vez que você for fazer um cabeçalho, você sempre tem que colocar para que serve o programa, por quem foi desenvolvido e colocar o seu contato também, tá? Contato ou e-mail aqui, tá? E-mail. Aí você coloca o seu e-mail também, que é para a pessoa poder entrar em contato com você para contribuir com o seu programa ou contribuir com o seu código, tá? Então, Mercel, na realidade, meu contato é contato @ mercelsantos.com, tá? Beleza, então aqui eu vou comentar o meu código, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte: declaração de variáveis. Opa, calma, esquece isso. O que foi que eu falei? De variáveis inteiras. Tá? Então, na declaração de variáveis inteiras, eu vou declarar aqui o dia, o mês, opa, calma, o mês e o ano, tá? O ano também sendo declarado como uma variável inteira. Então, vou colocar aqui 1991, por exemplo, tá? E aqui, para eu garantir que essa informação é do tipo inteiro, eu coloco um L aqui ao lado do meu número, tá? Agora, se eu quero fazer uma declaração do tipo real ou numérica, tá? Porque toda informação numérica no R, ela é real. E se você quer deixar ela como inteira, você coloca esse L ao lado do número, tá? Então, declaração de variáveis do tipo real, variáveis reais, tá? Reais. Aí, no caso das reais, você tira o L e tira o L, tá? Então, veja, eu estou declarando aqui essas informações, tá? Ou essas variáveis. Agora, eu quero fazer uma declaração do tipo caractere ou string, tá? Então, deixa eu copiar aqui. Declaração de variáveis do tipo caractere, tá? Então, para declarar as variáveis do tipo caractere, eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome, o meu nome. Vou colocar aqui, nome. Então, eu vou dar um nome, né, a essa variável, a essa informação, que eu estou chamando de nome. E vou utilizar o comando de atribuição e vou colocar aqui um nome qualquer. Então, para eu declarar uma variável do tipo string ou do tipo caractere, vem aí a grande mágica, tá? A grande mágica é o seguinte: é você utilizar aspas. Então, quando eu ponho aspas, e tudo que estiver em aspas ou dentro das aspas é uma informação do tipo caractere ou uma informação do tipo string. Então, por exemplo, se eu coloco aqui
Nome, vou colocar Marcel, tá? Então, Marcel é uma informação do tipo caractere. Mas, Marcel, como é que eu sei que Marcel é uma informação do tipo caractere ou string? Eu sei que é uma informação do tipo caractere ou string porque está dentro de aspas. Então, nome, que é Marcel, é uma informação do tipo caractere, tá? Aí, lembra que eu falei para vocês que o caractere, essa informação, é tudo que vem do teclado? Tudo que vem do teclado é uma informação do tipo caractere. Porque tudo que vem do teclado, se eu colocar entre aspas, se torna uma informação do tipo caractere. Inclusive os números. Por exemplo, se eu coloco nome Marcel 2, é uma informação do tipo caractere. Por quê? Porque ela está entre aspas. Tudo que está entre aspas é uma informação do tipo caractere. Olha que sensacional. Olha como é fácil. Então é o seguinte. Eu posso aqui também dar outros exemplos de rua. Rua. Vou colocar aqui, tá? Rua. Epa, que é isso, que é isso? Rua. E vou colocar aqui, ó. Rua João José. João José, tá? Então, rua João José é uma informação do tipo caractere ou string, porque ela está entre aspas. Agora, se eu quero colocar aqui, ó, número da rua. Número da rua, tá? É uma informação que eu posso escolher. Se eu coloco essa informação do tipo numérica ou do tipo string. Mas, Marcel, como é que eu escolho? Tem como escolher? Tem, cara. Se tu diz que o número da rua é 51, aí tu tá dizendo que número da rua é uma informação do tipo numérica. Oh, legal, né? Isso mesmo. Agora, se tu quer que o nome da tua rua, ou nesse caso, o número da tua rua, seja uma informação do tipo string, aí tu faz o seguinte, ó. Tu vem aqui e coloca o 51 entre aspas. Então é aí que você define se essa é informação numérica ou string, tá? São as aspas. E isto mostra ou justifica aquilo que eu falei, que eu disse que inclusive os números podem ser uma informação do tipo string. Só basta você pegar o número e colocar entre aspas. Vocês lembram disso há pouco tempo atrás que eu falei? Que os números podem ser um string? Então estou aqui mostrando para vocês que o número ele se torna um string quando você coloca ele entre aspas, tá? Então, resumindo a parada, tá? Uma informação do tipo string, para você declarar, você tem que colocar essa informação entre aspas, tá? Agora tem uma coisinha legal, tá? Então, quando você coloca uma informação, que só é uma informação apenas, ou uma letra, ou um símbolo, ou um caractere, né? Tipo assim, a gente diz que isso aqui é um caractere. Agora, quando a gente põe mais de uma informação, a gente diz que nós temos um conjunto de caractere ou uma cadeia de caractere, tá? Então, basicamente, é isso que vocês podem ouvir por aí, tá? Beleza, essa é a informação do tipo caractere. Agora, só está faltando como informar ou declarar informações do tipo lógica em R, tá? Então, vamos fazer assim. Declaração de variáveis lógicas no R. Lógicas, tá? Claro que é no R que a gente está utilizando aqui o R. Declaração de variáveis lógicas. Então, uma variável lógica, pessoal, quem lembra aí? Lembra aí o que é uma variável lógica? É uma variável que ela só te dá duas possibilidades. Quais são? Verdadeiras ou falsas, tá? Verdadeiras ou falsas. Ou verdadeiro ou é falso. Então, quando a gente quer declarar uma variável do tipo lógico, a gente tem que dizer, é verdadeira ou é falso? Então é o seguinte, quando a gente declara números, a gente informa, é o número 1, é o número 2, é o número 3, é o número 4, a gente informa números. Só que aqui, nas variáveis lógicas, a gente só informa uma coisa, ou verdade ou falso, ou verdade ou falso. Mas como assim, cara? Eu ainda não entendi. Ah, você não entendeu? Então vai entender agora. Olha só. Então, vamos lá, declaração de variáveis lógicas. Então, eu vou dizer assim, tá? Vamos pensar num nome legal para uma variável. Deixa eu pensar... Não, vou pensar aqui rapidinho, tá? Tá, já sei, já pensei em um aqui. Aprovado, tá? Quando você está aí na escola, na faculdade, ou você é aprovado ou você é reprovado. Então, veja, isso é uma informação do tipo lógica.
Ou você é, ou você não é. Então, eu vou colocar aqui, digamos que a gente quer informar se um aluno foi aprovado. Tá? Então, a gente vai dar um nome para essa informação, ou para essa variável. O nome que eu vou dar é aprovado. Tá? Então, aprovado. Então, vou atribuir um valor à palavra aprovado. Tá? Como é que eu atribuo? Como é que eu atribuo? Utilizando o comando de atribuição. Qual é o comando de atribuição mais utilizado na linguagem R? Flecha para a esquerda. Tá? Então, aprovado, ele pode ser uma informação verdadeira ou falsa. Então, então veja só, olha só que interessante. Eu vou colocar aqui aprovado associado a algum valor. Qual é o valor que eu coloco aqui? Pensa. Qual é o valor que eu coloco aqui? Eu coloco o número 1, eu coloco o número 2, eu coloco o número 10, número 20, número 30? Não é uma informação numérica. Tá, e o que é que eu coloco? Eu coloco A, eu coloco B, eu coloco C? Não, cara. Você coloca se é verdade ou se é falso. E como é verdade em inglês? Quem que sabe como é verdade em inglês? Alguém aí das escolas básicas de inglês, né? Verdade em inglês significa true. Como é que escreve true? True se escreve true. Como assim true? Olha só. Assim, isso significa true. A pronúncia correta é true. E significa verdade. Então, veja, aqui eu estou declarando uma variável do tipo lógica. E qual é o valor que eu estou colocando para ela? Um valor verdadeiro, um valor que significa verdade, que é a palavra true, que do inglês significa verdade. Então, veja, essa é a informação do tipo lógica. Agora, eu poderia colocar o contrário? Poderia. O que seria o contrário de verdade ou verdadeiro? O contrário de verdadeiro é falso. Então, se você quer informar para o seu computador que uma pessoa foi aprovada, aí você declara uma variável com o nome aprovado e diz que é verdade, tá? Agora, você pode declarar assim, aprovado, deixa eu copiar aqui, e dizer assim, falso. Mas como é que escreve falso em inglês? Falso em inglês é false, tá? False. Então, você diz que o cara foi reprovado. E reprovado significa aprovado ao contrário. E aprovado ao contrário é falso, tá? Então, o cara foi reprovado, ou seja, a situação de aprovado é falsa. Então, aqui eu estou declarando variáveis do tipo lógica. Pessoal, veja como é fácil declarar variáveis, tá? Agora é o seguinte, como é que eu executo esse código? Eu executo esse código da seguinte forma, ó. Eu executo esse código apenas selecionando as linhas que eu quero executar e clicando aqui no Run, tá? Então ele vai, executou tudo. E o que é executar? Ele, na realidade, o meu código está pedindo apenas para você armazenar essas informações na memória e dar um nome a essas informações. Se a gente for ver aqui, ó, no nosso sistema de registro aqui de código, ele pegou e armazenou a informação ano, o número, quer dizer, o nome ano, a informação que é um número, que é o número de 1991. É o número 1991. Então, basicamente, eu estou armazenando na memória informações. Eu estou armazenando na memória os meus dados de entrada. Então, é isso que eu faço. Isso eu faço utilizando, nesse caso, a linguagem R, tá? Salvei aqui o meu script, tá? Vejam só. Então, basicamente, eu estou informando ao computador alguns dados e esses dados estão na memória. Eu posso processar esses dados? Pode, cara. Só é tu querer e saber fazer. Só que a gente vai processar esses dados aqui nessa live de hoje? Não, esta live de hoje é só tratando sobre dados, tá? Então, eu estou recebendo os dados. Aqui eu estou mostrando como receber os dados na linguagem R e como armazenar esses dados na memória principal do computador. Então, veja, eu peguei aqui e atribuí os valores a um determinado nome, né? Então, isso é um processo chamado de processo de declaração de variáveis, ou pode ser também chamado de declaração de constantes, tá? Só depende se o seu dado é constante ou variável. Então, estou declarando esses dados, e declarar é o ato de informar esses dados para o computador. Então, toda vez que eu precisar desses dados, eu só vou e solicito, utilizando a linguagem de programação, esses dados junto à memória principal. E como é que eu solicito esses dados? Cara, é muito simples. Então, se você quer, por exemplo, deixa eu apagar esse class aqui. Se você quer, por exemplo, o dado dia, você vem aqui, né, e digita dia.
tá? Digita dia diretamente no interpretador aqui da linguagem. Então aqui é o interpretador e aqui é apenas um editor de texto, tá? Então se você digitar dia aqui, ó, ele já te mostra aqui qual é o teu dia. Eu digitei dia e apertei Enter, tá? Então quando eu dou Enter, eu peço para ele interpretar o meu comando, ele interpreta e já te diz, já te mostra aqui na tela do computador o que significa esse dado. Então a partir de agora, para o computador, o dia significa uma informação ou um número, que nesse caso é o número 10, tá? Então eu informei para o computador as informações que eu queria informar utilizando a linguagem de programação R, tá? Beleza, então eu mostrei como receber esses dados e você pode processar esses dados, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui mais que eu tenho para falar sobre isso. Bom, agora eu vou mostrar o seguinte, eu vou fazer um programa utilizando todas essas informações aqui que a gente fez até agora e vou mostrar novos comandos para vocês aqui para encerrar a nossa aula, tá? Então é o seguinte, pessoal, o programa que eu quero fazer, ele vai receber a informação e escrever na tela essa informação. Então, um programa simples. Qual é a função do programa? Receber a informação e escrever na tela. Marcel, você vai fazer um programa, não vai? Vou. Você não disse que toda vez que for fazer um programa é interessante ter um algoritmo? É, então vamos primeiramente fazer o algoritmo, depois fazer o programa, tá? Então, para fazer o algoritmo aqui, eu vou abrir o editor de texto, beleza? E vou aqui fazer um algoritmo, tá? Então, seguinte. Deixa eu começar aqui, fazer assim, ó, algoritmo, programa, escreve na tela a data de nascimento. Então, eu quero um programa, então veja, toda vez que eu vou escrever um programa, eu tenho que definir um algoritmo, e esse programa tem que resolver ou tem que fazer ou executar uma determinada tarefa. Então, qual é a tarefa? Pegar as informações e escrever na tela a informação referente à data de nascimento. Então, eu vou escrever um algoritmo utilizando a técnica da descrição narrativa. Ah, mas eu não sei o que é descrição narrativa. Cara, não sabe o que é descrição narrativa? Vai lá na live número 2 e vê o que é descrição narrativa e vê lá o que são algoritmos e como fazer um algoritmo utilizando a descrição narrativa. Então é o seguinte, número 1. Número 1 eu vou receber os dados. Número 2. Número 2 eu vou escrever os dados na tela. Então é o seguinte, isso aqui é o meu algoritmo. Veja que algoritmo simples. Por que o algoritmo está tão simples? Porque o programa é simples. Então o meu algoritmo, ele está dizendo que o meu programa tem que receber os dados e escrever os dados na tela. Então agora eu tenho um algoritmo. Agora eu posso só pegar isso aqui e transcrever utilizando a linguagem de programação, tá? Então vamos fazer isso utilizando a linguagem R. Tudo bem. Então quando você está aqui com o seu RStudio, você vem aqui e clica em File. File significa arquivo. Você clica aqui em arquivo e coloca novo arquivo, ou seja, new file, né? New file, novo arquivo, new file. Aí você clica aqui em RScript e ele vai abrir aqui um editor de texto para que você possa fazer o seu programa, tá? Então eu vou fazer um programa aqui, então vou fazer o cabeçalho utilizando o comando de comentário e o cabeçalho vai dizer o seguinte, programa escreve dados, data de nascimento, data de nascimento na tela. Então é apenas um programa para escrever a data de nascimento na tela. Então este programa, deixa eu copiar aqui para adiantar o processo, foi desenvolvido por Marcel Santos e está aqui o e-mail do Marcel Santos, tá? Beleza, beleza, beleza. Então é o seguinte, lá o meu algoritmo diz que o meu programa tem que receber os dados e escrever os dados na tela. Ah, mas como é que recebe os dados?
Cara, eu acabei de mostrar para você como é que recebe os dados na linguagem R. Então, quais são os dados, tá? Deixa eu só voltar aqui no meu algoritmo. Opa, tava tudo estranho aqui. Deixa eu esquecer de mostrar para vocês como foi que eu fiz na linguagem R, tá? Tá, então vamos lá, recapitulando. Receber os dados, escrever os dados na tela. Só que, aqui é o seguinte, quais são os dados? Deixa eu melhorar o meu algoritmo. Receber quais dados? Ano, vírgula, mês, vírgula, dia de nascimento, tá? Então, colocar aqui, ó, de nascimento, tá? Então, eu vou receber esses dados referente ao teu ano, mês e dia de nascimento. Vou pegar esses dados e vou escrever o resultado na tela, tá? Então, é isso o algoritmo. Agora, deixa eu voltar aqui para o R, que eu esqueci de voltar para vocês. Vem aqui. Ops, tá. Voltei aqui para o R. Então, eu já tinha escrito aqui, vocês não viram, eu vou explicar. Eu já tinha escrito aqui o cabeçalho, tá? Então, eu escrevi programa, escreve dados, data de nascimento na tela, tá? E foi desenvolvido por mim, Marcel Santos. Se você quer entrar em contato, vai para contato@marcelsantos.com. Beleza? Agora, esse comando, ele recebe os dados e escreve na tela, tá? Quais são os dados? Dia, então é uma variável que eu estou chamando de dia, vou receber o dia, tá? Então, vou dizer aqui que eu vou receber o dia, e o dia vai ser 10. Eu vou colocar aqui o seguinte, o mês do meu nascimento, não do meu, né? No mês de nascimento de uma pessoa qualquer. Vamos dizer que é o mês 5, tá? E o ano de nascimento, vou dizer que essa pessoa nasceu em 1902, tá? É um cara bem idoso. Nasceu em 1902. Então, esse comando diz que eu tenho que receber os dados. Então, estou aqui informando os dados. E eu tenho que escrever na tela. Então, até agora, eu só usei 2 comandos, pessoal. Até agora, vocês só aprenderam 2 comandos. O comando de atribuição, que é esse aqui, flecha para a esquerda. Que poderia ser também o quê? O igualdade, né? Que eu disse que poderia ser os 3, tá? Igualdade. Ou o flecha para a esquerda ou flecha para a direita. Depois eu vou explicar mais, eu vou dar mais exemplos desses comandos de atribuição, ou as outras formas de como usar os comandos de atribuição mais para frente. Para essa live não ficar muito longa, eu vou trabalhar só com esse tipo de comando de atribuição, que é o seta para a esquerda, tá? Então veja, seta para a esquerda, estou atribuindo 10 ao dia, tá? Beleza, agora eu vou pegar e vou informar esse resultado na tela. Marcel, como é que eu informo esse resultado na tela? Para você informar esse resultado na tela, você vai ter que utilizar um comando que mostra na tela, que ele faz o seguinte, ele apenas mostra um valor na tela. Então lembra, o comando ele faz ou executa uma determinada ação. Então vou precisar de um comando que faz uma ação e essa ação é o quê? Disponibilizar uma informação na tela para o usuário. Que comando é esse? É o comando cat, tá? Então esse comando cat aqui, da linguagem R, ele mostra na tela o resultado que tu quiser. Então, se tu quer que ele informe o resultado ou o valor ano, tu vem aqui e escreve cat e entre parênteses tu coloca ano, tá? Vamos fazer um exemplo, tá? Então tá aqui o meu comando, eu vou salvar ele aqui, ó, aula 3 script, vou chamar aqui de script ou programa 2, tá? Programa número 2, tá? Aí eu estou salvando aqui o meu programa dentro da minha pasta aqui, ó, Marcel, Dropbox, curso Programação, aula 3 scripts, tá? Então é o seguinte, toda vez que você fizer um programa na linguagem R, você tem que salvar esse programa para você utilizá-lo mais tarde ou em outra oportunidade, tá? Então, para você salvar, você vem aqui, clica em File e clica em Salvar como, ou Save As, tá? Aí ele vai te mostrar um local para você salvar. Outra forma mais rápida é apertar Ctrl S, que ele já vai diretamente, quer dizer, ele deveria ir diretamente, tá? Mas não foi. Então, você vai e aperta Save As, tá? E ele vai te possibilita ou te mostra opções dentro do seu computador para você salvar o seu programa, tá? Beleza, aí quando eu executar esse programa, como é que eu executo? Eu posso executar aqui, selecionando tudo e apertar em Run, então ele vai, ó, mostrar aqui na tela o valor que é 1902. Ou eu posso executar de outra forma, que é executar o programa
como um todo. Como é que eu executo o programa como um todo? Eu executo clicando aqui em Source, que Source significa origem. Você vai pegar e colocar todo o seu programa para ser executado ao mesmo tempo. Qual é a origem do seu programa? É essa aqui, é tudo que está aqui dentro do editor de texto. Tá? Então você aperta aqui, clica aqui em Source, ele vai e executa, veja. Ele pegou o programa que está salvo na linguagem R e executou. Agora, o que foi que o programa fez? Esse programa armazenou as informações na variável dia, na variável mês, na variável ano, e depois ele escreveu na tela o ano. É exatamente isso que a gente quer? Basicamente sim, porque a gente nós dissemos que queríamos um programa que pegava as informações e escrevia na tela as informações. Então, eu estou pegando as informações aqui, eu estou atribuindo, né, valores a uma certa variável e estou escrevendo na tela estes valores. Né? Neste caso, estou escrevendo apenas o ano. Beleza, pessoal? Beleza. Só que eu quero, dessa forma, informar a data completa. Como é que eu informo a data completa? Eu venho aqui dentro do comando de display, ou seja, o comando que mostra na tela, e coloco todos os meus valores aqui, tá? Então, eu coloco dia, coloco uma vírgula para separar, tá? Ano, aliás, dia, mês e ano, tá? Então, eu coloco aqui dia, mês e ano e executo novamente. Primeiro salvo, tá? Ctrl S, salvei, veja que desapareceu o asterisco que estava aqui, significa dizer que eu salvei este meu programa e agora eu vou executar ele como um todo, tá? Clicando aqui em Source. Então, ao executar, o programa armazenou na memória essas informações e em seguida ele disponibilizou para o usuário essa informação. Veja, ele disponibilizou exatamente isso, tá? Agora eu quero fazer melhor. Eu quero que fique claro que isso aqui é a data de nascimento da pessoa que informou esses dados, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou colocar mais informações aqui dentro do meu comando cat, tá? Então eu vou colocar aqui uma informação do tipo string. Como é a informação do tipo string? Quem lembra? A informação do tipo string é eu colocar entre aspas, tá? Então vou colocar outra informação aqui. Vou colocar assim: data de nascimento, tá? Então, data de nascimento é uma informação do tipo string. Então, toda informação ou toda variável, quando estiver dentro do comando cat, eu tenho que separar por vírgula, tá? Então, essa aqui é uma nova informação. Então, vou separar aqui por vírgula, tá? Então, quando eu executar aqui o meu programa, ele vai mostrar na tela data de nascimento e vai dizer o dia, o mês e o ano. Vejam só. Ó, data de nascimento, dia, mês e ano. Beleza? Veja como é simples. Está aqui meu programa. O programa que recebe os dados e mostra na tela o resultado. Veja que programa simples, cara. Esse é um programa muito simples, feito utilizando a linguagem R. Agora, eu posso melhorar esse programa? Posso sim. Como é que eu posso melhorar esse programa? Eu posso aqui utilizar novos comandos, tá? Eu vou utilizar novos comandos para melhorar este programa. Então, vou utilizar um comando aqui, eu vou comentar, que é o comando readLine. Todo mundo sabe o que é read? Todo mundo sabe o que é line? Não, se não sabe é o seguinte, read significa ler. Deixa eu colocar aqui, ó. Assim, ó. Read é uma palavra em inglês que significa ler, leitura. Read é igual a ler. E line significa linha, tá? Significa linha. Então, esse comando significa ler linha. Então, eu vou utilizar um comando readLine, que é o comando ler linha. Lembra que eu disse que os comandos, eles executam uma ação? Então, a ação que eu vou fazer aqui é ler uma linha. Então, ao invés de eu dar já de cara aqui o valor, eu vou pedir para o computador ler do usuário essa informação. Então, o usuário vai fornecer essa informação. Então, em dia, ao invés de dia, eu vou colocar aqui o comando readLine. ReadLine. Então, este comando readLine, ele vai precisar que você informe este valor quando o programa estiver sendo executado. Então, dia vai ser igual ao readLine, beleza? Agora é o seguinte, pessoal, veja, é o readLine. Só que dentro desse comando existe um argumento, né?
ou um flag, uma bandeira que a gente chama, ou um argumento, que é o prompt. E este prompt, ele é o seguinte, durante o processo de ler uma informação, você pode colocar para o usuário o que é essa informação que você está pedindo. Olha só, eu estou querendo que o usuário informe o dia. Mas como é que o usuário vai saber que ele tem que informar o dia? Ah, eu tenho que dizer para o usuário que ele tem que informar o dia. Como assim? Eu venho aqui e escrevo exatamente o que eu quero que ele faça. Informe o dia de nascimento. Então o usuário vai receber essa informação, vai receber uma mensagem dizendo que ele tem que informar o dia de nascimento, tá? Então veja, pessoal, é um comando que significa ler linha e ao mesmo tempo que eu estou lendo a linha, eu estou informando para o usuário o que é que eu preciso que ele digite, o que é que eu preciso ler. E o que é que eu preciso ler? O dia de nascimento, tá? O mesmo eu vou fazer aqui para mês e ano, tá? Então eu vou fazer assim, vou copiar e colar, copiar aqui, colar aqui, copiar e colar aqui. Então aqui eu vou dizer informe o mês de nascimento e informe aqui o ano de nascimento, tá? Aí o seguinte, tá pronto o meu programa, só que agora esse programa é de forma mais interativa. Eu vou rodar o programa ou executar o programa e ele vai solicitar essas informações para o usuário e depois ele vai retornar para o usuário o valor das informações que ele colheu, tá? Então o programa colhe as informações e mostra para o usuário final essas informações. Como é que eu faço para executar isso dar certo, tá? Para executar isso dar certo, você tem que clicar aqui em Source, tá? Você clica em Source e vai executar aqui todo o seu comando, vai executar tudo de uma vez. Quando você clica em Run, você vai executar passo a passo. Como você não quer executar passo a passo, você tem que executar todo de uma vez para que dê certo, utilizando o comando readline, você vem aqui e clica em Source, tá? Beleza, então o programa já está sendo executado aqui no interpretador da linguagem R. Então veja, ele está sendo executado, certo? Então ele está me perguntando, está me pedindo aqui o dia do nascimento. Informe o dia de nascimento, eu vou colocar aqui, dia 12. Informe o mês de nascimento, vou colocar aqui o mês 05. Informe o ano do nascimento, eu vou colocar aqui 1928, tá? E aí ele vai, ó, escreve na tela a data de nascimento. Veja que sensacional! Esse pequeno programa feito na linguagem R, que recebe as informações, nesse caso não processa, né? Nesse caso apenas mostra para o usuário. Então ele recebe a informação e mostra a informação para o usuário, tá? Então um programa simples e escrito na linguagem R, onde a gente informa os dados, então ele trata de dados de entrada, e depois disponibiliza os dados utilizando o comando cat. Então veja, para fazer esse programa, para tornar o algoritmo possível, eu tive que usar comandos escritos na linguagem R. E quais foram os comandos? Só recapitulando tudo. O comando de atribuição, o comando de leitura de dados diretamente no teclado, né? Recebimento de dados via teclado, que é o comando readline, você vai ter que informar para o computador através do seu teclado as informações, através do comando readline, e depois, através do comando cat, eu informo para o usuário aquilo que ele informou para o computador. Veja que sensacional é o seu primeiro programa aí na linguagem R. Você recebe os dados, depois você informa o que foi que você recebeu. Tudo bem? Agora, para ficar mais atraente aqui, para ficar mais fácil de visualizar, eu posso dar um espaço aqui. Porque, veja, tudo que está dentro de aspas é string. Então, se eu quero que apareça um espaço lá na hora que eu estou informando esta frase aqui, ou esse texto para o usuário, eu posso dar um espaço e aí fica mais fácil e fica mais organizado o entendimento, tá? Então, vou dar um espaço aqui, e um espaço aqui, e um espaço aqui. Agora, veja o que acontece. Deixa eu salvar. Então, toda vez que você fizer um programa, você vai lá e salva, tá? Salvei. Então, venho aqui e executo, utilizando este botão aqui chamado Source. Então você clicou aqui e ele vai pedir agora, informe a sua data de nascimento ou o dia de nascimento. Veja que agora o cursor está separado por um espaço, então fica mais organizado. Então vou colocar aqui 12, o mês, vou colocar o mês 08 e o ano de 1978, tá?
Então ele vem e escreve aqui na tela. Pessoal, veja aqui como eu saí de uma contextualização do que são os dados de entrada. Mostrei para você como que são esses dados, quais são os tipos de dados. E por fim, eu criei um programa que recebe esses dados e que mostra esses dados na tela, utilizando a linguagem R. E para você fazer esse programa, você teve primeiramente que escrever um algoritmo e depois do algoritmo a gente transcreveu esse algoritmo para a linguagem R. Então no algoritmo diz receber os dados, então a gente está aqui recebendo os dados e no algoritmo diz escrever os dados na tela. Então a gente está aqui escrevendo os dados na tela. Agora, para tornar ou para sair de um algoritmo para um programa, a gente teve que utilizar os comandos de uma determinada linguagem. Nesse caso, a gente utilizou os comandos da linguagem R, tá? Então, quais foram os comandos? Os comandos de leitura, que é o readline, que significa ler linha, e o comando de escrita, que foi o comando cat, que é escrever na tela, tá? Então, além disso, né, dentro do comando readline, você tem a opção de perguntar ou informar o usuário que tipo de informação ele tem que colocar para o computador. E a informação a gente colocou aqui, ó, informe sua data de nascimento. A descrição da informação a gente colocou aqui entre aspas, né, que é uma variável ou uma informação do tipo string. E a gente associou a esse atributo aqui chamado prompt, tá? Que no prompt quer dizer o seguinte, que lá dentro do interpretador, no terminal aqui ou no console, vai aparecer aqui essa informação que vai te orientar o que você deve informar para o computador. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Leu e escreveu na tela. Foi esse o programa escrito na linguagem R. É isso aí, pessoal. Essa live aqui está com mais de... Deixa eu olhar aqui quanto tempo. Já está com mais de 1 hora, pessoal. Mais de 1 hora. Eu tenho que parar por aqui, porque senão o conteúdo vai ficar gigantesco, tá? E a ideia é que seja um conteúdo com muito valor e um conteúdo que não fique tão cansativo assim, tá, pessoal? Então é isso aí. Veja, mais de 1h30 de live explicando aqui tudo o que você precisa saber para aprender a programar. Veja, eu mostrei passo a passo o negócio aqui, tá? Então é isso, pessoal. Se você gostou, se você viu que aprendeu e está sentindo que daqui para frente programar não vai ser mais difícil, vai ser uma coisa fácil e prazerosa, pessoal, compartilha com a galera. Compartilha com seus amigos que precisam ou que às vezes nem sabem, mas precisam programar, tá? Então fica aí o recado. Se gostou, dá um like, cara. Eu tô com mais de 1 hora aqui falando de programação e no mínimo que você tem que fazer é dar um like, cara. Dá um like, porque você está aprendendo aqui com quem já programa há vários anos e você só tem que fazer uma coisa, cara. Só dá um like. Então faz isso aí. Eu vou aqui, eu tô te dando a aula, passando os meus conhecimentos e só tô te pedindo uma coisa, cara. Dá um like aí e compartilha com os colegas que precisam aprender programação, tá? Beleza, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, pergunta lá no meu direct do Instagram ou vai e manda um e-mail para contato@mcelsantos, beleza? Tô ficando por aqui. Terça-feira tem mais conteúdo sobre programação, mais lives e a gente se vê na próxima terça-feira. Dá um like e compartilha aí com os colegas. Abraço, fui!